Sobre o livro dos Salmos, o propósito do livro, você tem aqui. Talvez este livro seja o mais lido de toda a Bíblia, composto por 150 poemas que eram cantados pelo povo judeu. Toca em todas as áreas da vida humana de um modo muito especial e prático. Seu propósito é levar as pessoas a louvarem a Deus, pois Ele é digno por tudo o que é. Fez, faz e será. Sua bondade dura para sempre. Qual que é o contexto de se formar o saltério? O contexto é que Davi, vocês sabem, ele é um músico. Ele é um tocador de harpa. Isso aí desde a meninice dele. Estava lá no campo, tomando conta das ovelhas, e ele era um tocador de harpa. Ele tocava a harpa. Consequentemente, ele também compunha os salmos dele. Em toda ocasião, ele sempre tinha ali a lira dele, ou a harpa dele, ele tocava e ao mesmo tempo ele compunha os salmos. E quando tinha oportunidade, ele escrevia esses salmos. Chegou o tempo em que Davi foi inclusive convidado para poder tocar no palácio de Saul. Ele tocava no palácio de Saul, e quando ele tocava, esse é o ponto que eu gostaria também de abrir uma discussão com vocês, havia um espírito mau enviado da parte do Senhor que atormentava Saul. Portanto, os salmos de Davi, eles eram salmos espirituais. Eles tinham um poder, que é o poder de expulsar aquele demônio, ou de repreender aquele demônio. Tem um poder psicológico, também, a música tem um poder psicológico, e ela também tem um poder espiritual. Tanto é que se tivesse apenas um poder psicológico, o demônio não sairia, não se afastaria. Nós temos que dizer que é o demônio que se afastava quando Davi tocava, porque a Bíblia diz isso, que aí Saul, ele deixava de ser atormentado. E ele tem um caráter psicológico, porque a música, ela mexe mesmo com as nossas emoções. Os salmos, eles possuem um caráter majoritariamente espiritual. Ele tem um poder espiritual nele, no salmo. A gente perde isso na tradução, porque nós não cantamos os salmos. O que a gente faz? A gente recita, a gente lê em forma de prosa, como se fosse uma conversa. Isso não acontece com os judeus, eles cantam o salmo. Eles possuem um poder espiritual, são inspirados por Deus. Além de serem inspirados por Deus, eles possuem essa carga espiritual. Portanto, Davi, ele está cantando no palácio de Saul. Existem cânticos que foram preservados desde os dias de Moisés. Quando Davi chega ao trono, ele vai organizar o templo. Por quê? Quem é que canta? Quem canta são os levitas, tá bem? Os levitas, eles cantam, mas não é que eles são só cantores. Existem levitas, como os filhos de Coré, que são cantores. Mas eles não só cantam, eles têm um monte de outras atividades lá. Agora, ainda não está organizado o saltério. E a virtude é que o próprio Davi também é um dos cantores, que gosta muito de música. E Davi, ele vai organizar a vida do templo. Ele não tem tempo, por causa que Deus não permite a ele edificar o templo. Mas ele começa a organizar a vida no templo, ou da tenda. E, consequentemente, Davi é responsabilizado pelo primeiro saltério de Israel. Até ali você tinha músicas soltas, música que os levitas cantavam, Moisés cantava, o pessoal cantava. Davi, ele se responsabiliza por organizar o primeiro saltério, começando com as músicas dele. Músicas para serem cantadas, músicas para serem tocadas com instrumentos de corda, percussão, alguma coisa assim. Existem pausas, toda uma métrica que é colocada nos salmos. Depois é que os estudiosos vão dividir em salmos de lamentações, salmos de imprecações, salmos régios que louvam ao rei, salmos messiânicos, salmos de penitência, que são os salmos penitenciais, que levam você ao arrependimento. Ou seja, existem várias categorias de salmos. Primeiro ponto é que é o Senhor Davi quem está organizando o saltério, com essa alta carga de espiritualidade. E o ponto primordial é o louvor a Yahvé. Louvor a Jeová, ou Yahvé, ao Senhor. Deus será exaltado e entronizado no meio dos louvores. Era para isso
que existia esse saltério. Primordialmente, cuidado pelos levitas, porque eles são sempre salmos relacionados ao louvor a Deus. Só que não só aos levitas também. São cantados na presença do rei, são cantados em várias peregrinações. É para a turma louvar ao Senhor Jeová em todo o tempo. Você tem os cânticos de Sião, conforme o Salmo 137. Não somente os cânticos, mas também as orações, fruto da experiência religiosa daquela comunidade de Israel. Ou seja, são louvores a Deus e são orações também. Uma coisa que eu vou dizer para os irmãos: as orações, nós fazemos orações hoje que são prosa, e a gente interpreta com a nossa cultura ocidental que orar a Deus é conversar com Deus. Conversar com Deus é a nossa cultura ocidental. Não é a cultura bíblica. Cultura bíblica, orar não é conversar com Deus. Não é isso. Orar é levantar as suas preces perante o Senhor e da maneira mais bela possível, porque a oração para o povo hebreu não pode ser improvisada. Não pode. Nós oramos de improviso, certo? Nós oramos de improviso. Isso é coisa nossa, não é coisa da Bíblia. De acordo com a cultura judaica, não estou falando daquela cultura que tem o Senhor Abraão, aquele negócio todo, estou aqui nesse período. A oração, ela precisa ser feita com palavras. Essas palavras aqui, elas precisam ter esse tom poético. A palavra poesia significa que é uma criação, e ela tem que ser escrita ou recitada. Isso é cultura antiga. Quando você ia no templo, você não podia fazer as suas orações. Você tinha que fazer as orações que foram ensinadas pelos sacerdotes. Você tinha que levar o livro de orações. E no livro de orações você cantava as orações. Isso aqui está na cultura egípcia, tá bem? Cultura babilônica, cultura chinesa, cultura aqui dos incas, dos maias, dos astecas, dos índios, tá bem? Culturas africanas, culturas orientais. As culturas mostram o seguinte: você vai se apresentar diante de Deus, não leva palavróleo, sabedoria, não leva palavróleo, leve as suas orações já escritas. No caso deles, de memória, você vai recitar as orações, recitar. E quando você está recitando, você deve recitar como a cultura antiga ensinava. Você recita cantando, você canta as orações diante de Deus, são cânticos. Você vai para o livro do Apocalipse, onde as orações elas são levantadas diante de Deus pelos seres que estão perto dele. Você pode ver que são cânticos que estão lá. Você não tem orações soltas, você tem sempre o cântico. Cântico dos 144 mil, cântico dos 4 animais, cântico da criação, cântico do Cordeiro, cântico de Moisés. São cânticos. As orações que nós fazemos hoje é uma modalidade nossa, oração evangélica, de improviso, que inclusive o Senhor Jesus falou, é um palavrório. Muita coisa é palavrório. Isso não acontece com os salmos. Tempo atrás, eu li alguns livros nessa área que eles diziam o seguinte: olha, ore a palavra, orar a palavra. Você pega o salmo e você ora o salmo diante de Deus. Só que eu tinha aquela cultura evangélica, né? Não repetirás as vãs, não farás vãs repetições, porque Deus não se agrada. E um dos livros de um amigo meu me corrigiu, falou o seguinte: vãs repetições é essa daqui, improviso. A Bíblia não é uma vã repetição. Sempre que você orar um salmo, o salmo não é vão. O salmo ele é inspirado. Inspirado, e você pode orá-lo. Mesmo o Salmo 119, ele é todo dividido em partes, para você poder orar ele inteiro. E quando você terminar o Salmo 119, você fez uma oração inteira, periódica, diante de Deus. E as orações que você tem aqui no livro dos Salmos, cada uma delas é para uma ocasião específica. Cada uma delas. Você está caindo em depressão, você vai lá naqueles salmos melancólicos, onde o salmista está fazendo um salmo penitencial. 51, 32, estes salmos aí, eles são salmos que Deus ouve na hora. Na hora. Por quê? O Salmo 51, eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Você vê a poesia que existe na oração. E essas elas sobem para a mão de Deus. As nossas orações, que são orações gentílicas,
foi a que Cristo condenou. Quando orardes, não sejais como os gentios, que pensam que por muito falarem é que serão ouvidos. Para com isso. Aí o Cristo nos ensina a orar, e você pode perceber que a oração que a gente chama de Pai Nosso, né? A oração do Senhor, ela é uma oração métrica, é uma oração toda balanceada, ela tem começo, meio e fim, tem poesia, e não é uma vã repetição. Você ora a oração que o Senhor nos ensinou, e ela chega até a presença de Deus, ponto. Isso aí que é a espiritualidade que tem nos Salmos. Salmo 91, ele é um salmo como qualquer outro salmo, só que a carga espiritual que existe nele é diferente, porque ele é mesmo um salmo de imprecação contra os inimigos, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você faz ali o cântico deste salmo, e ele fala sobre a seta que voa de dia, mortandade, aquele negócio todo, e ele é considerado dentro do mundo religioso judaico um salmo de poder, um salmo que ele é utilizado mesmo para repreender energias ruins, sabe? Gênios do mal, esse negócio todo. Como que isso se transporta para a nossa inologia? Nós temos também no nosso inário, tá vendo? A gente tem na nossa inologia também essa mesma ideia, de que tem cânticos que eles são espirituais, e outros nem tanto assim. Uns têm poder que ele impacta o espírito, e outros só impacta a mente e a emoção. Essa é a sabedoria que vem para nós daqui. A experiência com Deus, da aliança, nas mais profundas comoções da alma, elas mostram que existem lutas e esperanças, triunfos e fracassos, adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento. Os clamores surgem da alma, da enfermidade, da pobreza, do exílio, da injustiça, de calamidades e misérias que atingem a humanidade. Aqui, os principais títulos que eu vou passar para os irmãos agora, eu só vou abrir um espaço para vocês falarem, tá bem?